Salmo 77. Se o irmão for colocar no quadro, pediria para colocar a edição atualizada, que daí acho que dá certo com aquilo que a gente vai ler. Salmo 77. Eu, meditando nesse salmo, achei por bem meditar com os irmãos aqui. Elevamos a Deus as nossas vozes e clamamos. Amém? Tá certo? Eu estou lendo errado, então? De propósito eu estou lendo errado. De propósito. Vamos lá, vamos começar de novo. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz, para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito prescruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas de antiguidade. Considero também as tuas obras todas e cogito os teus prodígios. Temos lido até o versículo 12. Podeis assentar. Irmãos, eu vou conversar com os irmãos aqui para ver se a gente chega num acordo aqui. Primeiro eu quero dar uma tarefa para os irmãos. Nessa leitura que nós fizemos aqui, se eu der oportunidade para você vir aqui pregar, qual o tema que você daria para uma pregação hoje, nesse texto que nós acabamos de ler? Giane, quer vir pregar aqui? A leitura eu já fiz, né? Já adiantei a leitura. Aí você escolhe um tema. Que tema você daria aqui? Eu vou dar um tema aqui, mas eu estou aguçando essa curiosidade aos irmãos. Que tema que você daria para dar uma palavra aqui hoje? Vamos lá, os obreiros. Vamos, Banir. Vamos, Bruno. O pastor Vatcir. Eu vou dar um tema aqui que me chamou a atenção, mas eu estou... E isso é bom que, dependendo daquilo que você fala, aí me ajuda aqui, sabe? Me dá abre um caminho para mim andar. Ninguém quer falar? Vocês viram que eu comecei a ler o versículo errado? Ninguém notou? Não deu para dar um... Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho aqui, irmãos, no seguinte tema. A singularidade, é assim que fala, gente? Na oração ou da oração, como você quiser. Você observou aqui na leitura que nós fizemos, até o texto, até o versículo 12, olha como que ele se dirige. Elevo, ele não diz elevamos.
Elevo a Deus minha voz. Minha voz. Ele não disse, elevamos a Deus as nossas vozes. Então esse texto aqui nos ensina, irmãos, a singularidade na oração. Depois que eu meditar um pouquinho com os irmãos aqui, eu vou definir esse texto aqui com 3 lições. Por que essa singularidade? Ela nos ensina 3 lições. Então eu quero que você observe aí, vocês que são mais perito aí no português, eu anotei aqui, pastor Valdecir, me ajuda aí, pelo menos 18 vezes ele se referindo no singular. Observaram? Então vamos lá, eu vou repetir aqui, vocês vão conferindo aí, Ele disse assim, ou melhor, elevo a minha voz. Isso está no plural ou no singular? Singular. Aí ele diz assim, acho que eu anotei uma coisa errada aqui. No dia da minha angústia. É isso? Aí ele se refere, minha alma. Ele não diz a alma de vocês, ele disse a minha alma. Aí ele fala outra palavra assim, eu lembro-me, passo a gemer. Ele diz assim, medito e me desfalece, não me deixas, perturbado estou, não posso falar, penso, trago, de noite indago meu espírito. Então disse eu, minha aflição. Aí ele disse assim, considero, ele diz, eu recordo. São todas as frases no singular. A gente até poderia dizer que ele era muito egoísta, né? Não é uma oração egoísta? Mas não é, irmãos. Depois vocês vão dar razão para mim aqui. As 3 lições que eu vou apresentar, por que a gente tem que orar no singular. Esse texto nos ensina essas lições preciosas. Tem gente que diz assim, eu não vou no culto de oração porque ninguém vai orar mais. E eu vou lá orar para quê? Eu gosto de orar quando tem bastante gente. Gosta nada, aí que não ora. Que daí quando tem bastante gente não tem oração. Domingo à noite a gente ora quanto aqui? E os que vêm, né? Irmãos, nós temos que aprender isso aqui. O salmista está dizendo assim, gente, vocês têm que ter uma intimidade, uma singularidade com Deus. Eu achei interessante isso aqui, irmão. Ele diz assim, na minha angústia. Mas crente tem angústia, irmão Pedro? Ei, irmã Marilete, crente tem angústia? Mas nós não fomos libertos de tudo? Olha, irmãos, que coisa ali, na minha angústia, nós passamos por problemas difíceis. Por mais que estamos salvos em Cristo, guardados em Cristo, amparados pelo Senhor, mas há momentos de angústia, de aflição, de tristeza. A Bíblia diz que teve ocasiões, e que está escrito lá, e Jesus se alegrou no Espírito, né? Ele estava triste. Até Jesus passou por um momento de tristeza como homem. Então esse texto aqui nos ensina essa grande verdade. Então eu vou passar aqui, irmãos, 3 lições
porquê dessas, me ajuda a falar, gente, singularidade. Por que singularidade na oração? Primeira lição que eu aprendo aqui, que nós temos que ter uma comunhão com Deus. E eu volto aqui para o singular. Eu tenho que ter comunhão com Deus. E isso aqui está refletido na oração do salmista, do Salmo de Asaf. Ele se dirige a Deus e ele diz: elevo a Deus a minha voz. Essa singularidade aqui nos ensina essa lição. Comunhão íntima com Deus. O apóstolo Paulo disse assim, ele disse assim, eu sei em quem eu tenho crido. Ele não disse, nós sabemos em quem cremos. Ele disse, eu sei em quem eu tenho crido. Então, quando nós observamos essa singularidade aqui, irmãos, nós podemos confiar o seguinte, eu sei que Ele me vê. Eu sei que Ele me ouve. Eu estou falando tudo do singular. Eu sei que Ele me atende. Eu sei que Ele cuida de mim. Então é muito importante a gente saber disso. Não estou dizendo que Deus não atende quando nós oramos no plural e tal. Não. O negócio aqui hoje é só isso aqui, singularidade. Bom, vamos lá. Eu vou pedir para ler um versículo, para você ver a diferença de quem tem comunhão com Deus e quem não tem. E a gente conhece isso na oração, irmão. Quem quer ler para mim bem forte aí? Mas tem que ir bem forte mesmo. Gênesis 32, 9. Vamos falar mais um pouco desse homem. Gênesis 32, 9. Está no quadro? E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque. Ué? Ó Senhor, que me disseste? Não era Deus dele? A tua terra e a tua parentela, e te farei. Irmã Nair, não era Deus dele? Irmão, você está vendo como que a palavra de Deus ela é preciosa, nos ensina? Olha a diferença da oração de Asaf. Elevo a Deus a minha voz. Ele diz assim, Deus, ele coloca Deus aqui como aquele que está vendo ele, está perto dele, ele tem intimidade com ele e ele fala direto com Deus. Aí o Jacó vai orar. Como que ele orou, irmão Abimeleque? Deus de meu pai, Abraão. Irmão, eu estou tão desgraçado que eu não tenho coragem nem de... Eu estou tão como é que fala? Desalinhado. Né? Você já viu alguém falar assim, ó... Eu já cheguei em lugar assim, da gente falar assim, ora fulano, disse, não, eu não vou orar não estou em condições de orar não. Aí o Jacó vai orar, ele não está em comunhão com Deus, e ele ora assim, ó Deus de meu pai, Abraão, e Deus de meu pai Isaque. O que está faltando aqui para os irmãos, na sua visão? Está faltando intimidade, irmãos. É que nem o cara que foi expulsar o demônio lá em Atos. Como é que é? Cita aí, porque eu já esqueci. Eu te expulso em nome de Jesus, daquele que Paulo prega. O que é isso? Falta de
comunhão, de intimidade com Deus. Aí o diabo falou, eu conheço Jesus, conheço Paulo, e você quem é? Então, qual que é a primeira lição que nós aprendemos aqui? Nessa singularidade da oração de Asaf, comunhão com Deus. E nessa comunhão com Deus, nós destacamos aqui essa visão gloriosa de Asaf, é o mesmo que ele estivesse dizendo assim, eu sei que ele me vê, eu sei que ele me ouve, eu sei que ele cuida de mim. Aí o outro vai orar, não tem comunhão com Deus. Deus de meu pai. Vamos para a segunda lição, porque eu não quero demorar. É bem rapidinho. Essa singularidade aqui, irmão, nos ensina a segunda lição. Despreendimento para buscar a Deus. Essa oração nos ensina que ele está, eu vou usar um termo aqui para os irmãos compreenderem, está desamarrado. Asaf está livre. E nessa singularidade ele ensina isso, que ele tem força para buscar o Senhor. Ele não está como aqueles que não buscam o Senhor, mas faz assim. 6 horas lá para mim. Está amarrado, né? Está amarrado, não consegue orar, não consegue caminhar para a casa do Senhor para orar. Então 6 horas lá para mim. Então essa singularidade nos ensina essa segunda lição. Despreendimento. Nós estamos livres, irmãos, para buscar a presença do Senhor. Glória a Deus, que nada nos amarre. Às vezes, eu sei que às vezes a canseira, né? A gente está cansado para vir para o culto de oração. O irmão correu, a gente corre, busca e pensa. Chega de tarde, aquele desânimo. Mas esta lição nos ensina desprendimento. Estou desamarrado para buscar a presença do Senhor. E quando eu não estou, o que eu faço? O que eu faço quando eu não venho? Irmãos, eu não estou dizendo que é pecado mandar pedido de oração. Não estou dizendo que é pecado. Pode mandar quantos quiserem. Mas quando você vem buscar o Senhor. Ah, pastor, como é que eu vou orar? O Senhor anda numa angústia. Mas o que o salmista está fazendo aqui? Na minha angústia eu clamei ao Senhor. É na hora de angústia que tem que orar mesmo. Né? Vamos à terceira lição, para nós terminar. Anota aí, ó. A singularidade da oração de Asaf nos ensina a terceira lição. Não é egoísmo. Às vezes a gente pensa que ele estava egoísta, só falando nele, né? Não. Esta singularidade nos ensina a lição da ousadia, da intrepidez para entrar na presença do Senhor. Vamos ler um versículo? Hebreus 10, 19. Hebreus 10, 19. Quem vai ler para nós? Ninguém quer ler? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, quando você olha aqui para o Asaf, eu anotei aqui, os irmãos me ajudem, parece que 19 ou 20, 19 vezes ele fala no singular. Em oração. Às vezes você pode pensar, não, o Asaf era egoísta, só pensava nele, não orou por ninguém. Não. De jeito nenhum.
Ele está demonstrando a sua intimidade com Deus, a sua comunhão com Deus. Ele está demonstrando que o crente tem que estar despreendido para buscar a Deus. E terceiro, ele está aqui demonstrando é a ousadia que fala? Tem um texto que diz intrepidez. Temos, irmãos, a ousadia. Como é que diz ali? Para entrar. Então você individualmente, pelo sangue de Jesus, você tem essa ousadia para entrar na presença do Senhor. O caminho já está aberto. E você pode fazer isso a qualquer hora, a qualquer momento. Ele vai estar pronto para ouvir, para atender, para receber-nos na sua presença. Amém? Glória a Deus por isso, irmãos. Então aprenda essa lição. Ah, pastor, mas a gente vai orar, dói o joelho. É assim mesmo, dói mesmo, dói o joelho. É melhor a gente pedir oração, né, irmão Denise? Sabe, pastor, eu mando um pedido de oração lá, então tem 100 pessoas na igreja, então eu já recebo 100 oração de uma vez. Tudo bem, irmãos, não é pecado. A gente ora mesmo. A gente dobra o joelho, ora pelos irmãos, a igreja ora coletivamente uns pelos outros. Mas você tem que ter essa intimidade com Deus. Né? Você tem que ter essa intimidade. Chega em casa, leia de novo esse texto e medita. 19 vezes ou 18 ele fala no singular com Deus. Você precisa disso, eu preciso disso. E a hora que você for orar, irmão, ora que nem Jacó, né? Não é assim? Deus do meu pai, pastor Emerson, é assim que você ora? O César, como é que você ora? Deus do meu pai, o Antônio César de Quadros. É assim? Não. Deus do meu pai. Irmão, Jacó fez essa oração porque ele estava para lá de Bagdá. Eu sempre gosto de demonstrar aqui aos irmãos. Nós não vamos mexer com isso hoje, mas só vou mencionar. Você leia o Gênesis 35, de 1 a 5. E leia Jeremias 18, de 1 a 1, 2, 3 por ali. Lá em Gênesis 35, Deus chegou e falou assim: Jacó, levanta e sobe a Betel. Deus mandou ele subir. Para Jeremias, Deus chegou e falou: levanta e desce a casa do oleiro. Por que para um crente Deus manda subir e para outro ele manda descer? Jacó se encontrava numa condição espiritual muito baixa, desmoralizado. Eles tinham vindo de um episódio que a família dele tinha feito uma guerra lá com os... fugiu o nome agora. O rei de Siquém, né? E o Simeão e o Levi pegou a espada e foi lá e matou. Limpou, mano. Então a congregação de Jacó estava acabada. Espiritualmente lá embaixo, Deus falou: vocês têm que subir para Betel para consertar a vida. O caso do Jeremias, ele já era profeta, e na minha visão, o Jeremias estava muito orgulhoso. Eu sou profeta, eu sou sacerdote, filho de sacerdote, e Deus falou: desce a casa do oleiro. Então, dependendo da nossa condição espiritual, ou Deus vai mandar a gente subir, ou vai mandar a gente descer. Então, isso aqui, irmãos, quando você vê aqui o salmista orando e dizendo várias vezes, se referindo diretamente ele a Deus, é porque ele tinha uma comunhão com Deus. Como Jacó não tinha, ele foi orar e falou o quê, irmão Ginês? Deus do meu pai,
E citou dois ancestrais, né? Jacó e Abraão, Isaac e Abraão. Eu vou fortalecer bem a minha oração na história que Deus vai me atender. Não, irmão. Não vai adiantar nada. Eu já vi filho de crente dizer assim, o dia do arrebatamento da igreja eu grudo na perna do pai e da mãe e subo junto. Não vai. Você nem vai ver. Fica de pé, irmãos. Só quero repetir aqui essas 3 lições que essa singularidade do Salmo 77 nos ensina. Primeira lição, uma lição de comunhão com Deus. Comunhão, aquela comunhão individual que você tem com Deus. Isso não quer dizer que nós não temos comunhão com Deus, uns com os outros, coletiva e tal. Não. Segundo, uma lição de desprendimento. Desprendimento para buscar a Deus. Isso, né? É o que... E saiu Jesus, foi orar como de costume. Tem gente que diz assim, aquele irmão lá só vai na igreja lá de costume. Mas é mesmo, nós viemos aqui porque acostumamos. Graças a Deus que temos o bom costume de vir na igreja. E a última lição, a terceira, fala de a ousadia que nós temos, que eu tenho, que você tem para entrar. Você não precisa reunir 100 pessoas para orar. Você não precisa esperar a reunião de domingo que vem para orar, não. Se você quiser, você pode chegar em casa agora e entrar lá no seu quarto e entrar só você e Deus na presença do Senhor. E essa terceira lição nos fala disso. Temos, ou tenho, como você quiser, ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue do Senhor Jesus. Glória a Deus.